agora o novo secretário de governo, agora já nomeado, aliás, foi o único nomeado na posse ali de imediato, né? Tem que ser o secretário de governo. É praxe. É praxe. Damos o boa tarde. Num Piauí de dificuldades, montar a máquina neste momento, o papel do secretário de governo é importantíssimo. O senhor dizia aqui em off para a gente que agora é mais experiente, né, secretário? É verdade. Todos nós, felizmente, com a liderança mais madura, mais preparada do nosso governador Wellington Dias, nós próprios, mais experientes. Eu lembro que eu saí da sala de aula, vai ser secretário de planejamento, outros saíram do sindicato, quer dizer, e essa foi a nossa situação lá em 2010. Hoje estamos realmente bem mais experientes, com mais condições de enfrentar as dificuldades do Estado. Pois não, Encontrar o Estado numa situação de grande e grave dificuldade. Eu me lembro, e comentávamos aqui também em off, que em 90 Freitas Neto recebeu o Estado de uma maneira realmente, criou até uma frente de recuperação do Piauí. O momento é parecido com esse, da dificuldade, da falta de recursos, das emergências decretadas, da falta de cumprimento da prestação de conta dos empréstimos, da paralisação do setor de obras e serviços. O momento de fato é muito grave, não quero estabelecer comparações, de fato, pelo que sei, também naquela época foi uma situação muito difícil, na época do Freitas Neto. Um momento muito grave, porque você combina dificuldades de ordem administrativa com dificuldade de ordem financeira e serviços essenciais paralisados, na área da educação, na área da segurança, na área da saúde. Hoje visitamos, por exemplo, o Hospital Infantil. Já nós vamos mostrar a reportagem. Onde, desde agosto, não havia cirurgia pediátrica. É o único hospital de referência para este serviço no estado do Piauí. Então, de fato, uma situação preocupante também, muito fortemente, Silas, o fato de que boa parte da instabilidade financeira decorre de compromissos exagerados na área de gasto com o pessoal. Isso vai demandar do governo um esforço muito grande de gerir o gasto com o pessoal, por um lado, e a receita, por outro, de sorte que a gente possa atingir aquele objetivo de trazer a despesa para menos de 49%, readquirir a capacidade de receber transferências federais, e existe um volume de recursos significativo. Em convênios, são aproximadamente 1,2 bilhão de reais que conveniados com o governo federal. E em operações de crédito, aproximadamente 850 milhões de reais. Então são mais de 2 bilhões de reais retidos, porque o Estado se encontra inadimplente com o pessoal e alguns outros convênios que não tiveram a prestação de conta. Então a ordem é resolver. Agora não é mais só lamentar o problema. Isso, a ordem agora é resolver, né, Zé? Não adianta ficar lamentando. E é por isso que o governador está fazendo desde a posse um governo em movimento. Antecipou a posse para poder ir a Brasília. Já no dia seguinte conversou com alguns ministros, agendou para quarta e quinta-feira diversas audiências para essas secretarias colocadas em área de urgência. No sábado já visitamos ali o Liceu e a Vila do Ancião. Hoje ele visitou o Hospital Infantil, já deixou tudo pronto para o reinício das cirurgias. Quer dizer, não é mais só visitar, é visitar já começando a resolver os problemas. Embora sem recursos, o governo usa da sua credibilidade ao chegar, né, para poder fazer um entendimento e buscar a solução desse problema. Na gestão pública, assim como até na economia, no que respeita aos grandes negócios, a confiança é um indicador seríssimo e fortíssimo. Então, o fato de termos o governador recém-eleito, com uma grande popularidade, com uma votação de mais de 60%, com o prestígio de um governo passado bem-sucedido, empresta ao nosso governo a confiança de assumir compromissos. Claro. E as pessoas se sentirem em condições de fazer aquilo que está se esperando, confiando que a partir de fevereiro e março o governo vai começar a retomar os pagamentos. Ô secretário, as nomeações previstas, aqueles chamados cargos em comissão, eles serão gradativos, essas nomeações? Ficará mais para fevereiro ou março? Essa é uma curiosidade. O governador se elegeu numa aliança razoavelmente pequena, mas para garantir a governabilidade, ele ampliou esse leque de alianças e alguns que estiveram no palanque de oposição já estão participando, inclusive,
do governo e devem participar da administração, seja na de ponta ou na administração de cargos comissionados. Como se fará esse trabalho, secretário? De fato, Silas, a questão política da necessidade de ter sustentabilidade na Assembleia exige do governador um diálogo para além dos limites partidários das forças que o elegeram. Isso está feito com transparência, conversando com todas as forças políticas. Agora, não colocou-se na mesa o comprometimento da política de austeridade que é necessária para que a gente enfrente essa dificuldade. Por isso, o governador contingenciou 50% dos cargos em comissão, quer dizer, não serão nomeados. Na verdade, nesse mês de janeiro não chegaremos a 50%, vamos chegar a esses 50% gradativamente. Tanto a ordem é estabelecer aquilo que se precisa para que serviços essenciais sejam retomados o mais rapidamente possível, seja na capital, seja no interior. E, de outro lado, aquela questão dos temporários. Fazer uma ampla, os secretários já estão trabalhando nisso, um diagnóstico preciso do que de fato se precisa em termos de temporários, para a gente poder, então, reduzindo o gasto com comissionado, reduzindo o gasto com temporários, ter a expectativa de, em algum tempo, trazer a despesa para os 49% da receita. Podemos dizer que o governo fez essa composição política toda para ter uma sustentação, uma base de sustentação, e que os partidos, evidentemente, estão participando ou irão participar da administração. Significa dizer que serão de porteira, como se diz aí na gíria política, aliás, como se diz na política, de porteira fechada, ou o governador não vai permitir que isso aconteça? Não. Então, não tem porteira fechada, o governador... Não terão ilhas? Não haverá ilhas no nosso governo, o governador já deixou isso muito claro, chama os gestores, obviamente que ele tem direito a indicar uma equipe básica que dê sustentação ao seu trabalho. Claro. Os demais nomes, o governador, em entendimento com as diversas forças sociais e políticas, indica em cada secretaria. Agora, a grande pergunta hoje é o seguinte: existem serviços essenciais que não podem funcionar sem nomeações. Esses serão imediatamente nomeados. Imediatamente nomeados, os gestores já estão instruídos para levar esses nomes, mesmo que eventualmente possa ser substituído mais tarde. Alguém possa ser substituído depois, mas os serviços essenciais, seja aqui em Teresina, seja no interior, tem que ser mantido e os gestores são responsáveis pela manutenção. E nesse caso nós já estamos recebendo os nomes no Karnak e providenciando as primeiras nomeações. A votação do governador Wellington Dias, embora da sua bancada diminuta na Assembleia Legislativa, mas a sua votação, o know-how que o povo lhe deu, lhe dá mais tranquilidade para fazer um governo, claro, técnico e político, mas dentro dessa austeridade? Sim. Olha, um governador eleito pela terceira vez, em primeiro turno, com uma votação de 63%, ele adquire um respaldo muito grande da sociedade para governar e resolver os problemas. Resolver os problemas exige diálogo com as forças políticas, mas não submissão a quem quer que seja. Porque quem foi autorizado pela população do Piauí a governar e a resolver os problemas é o governador Wellington Dias. E a população não vai perdoar se daqui a 4 anos a gente chegar dizendo: não, eu tive que fazer concessões políticas A, B ou C, e por isso não deu para melhorar a situação do Estado. Não, isso não se perdoa. O Piauí tem que voltar a crescer, é preciso resolver certos gargalos que impedem que a nossa economia cresça mais rapidamente. Por exemplo, a insegurança jurídica no que respeita à posse da terra. Enquanto houver suspeita de grilagem na terra no Piauí, tem gente que vai ficar hesitando em investir mais seriamente no Estado do Piauí. Vamos ter que resolver isso. Vamos ter que enfrentar o problema da energia elétrica. É verdade, urgente. Para ter uma energia de qualidade que traga... Vamos ter que enfrentar o problema da junta comercial. Tem que ser modernizada, tem que ser agilizada para que os empreendedores possam abrir uma empresa com mais facilidade, possam tocar, aqueles que já existem, possam tocar suas necessidades junto ao aparelho do Estado sem ter que se subordinar a tanta burocracia. Agora, duas eleições, praticamente podemos dizer, a da Assembleia Legislativa e da vaga no Tribunal de Contas, segundo os especuladores políticos, pode levar ao governo a continuar abrindo portas políticas. Por exemplo, a disputa da Assembleia, me parece que o governo já aponta com o candidato, o deputado Fábio Novo, do PT, e para isso terá que manter um diálogo muito forte com as forças políticas. Inegavelmente, a disputa pela presidência da Assembleia e uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas
coloca mais fogo na política. Isso aí a gente sabe disso, não adianta nem eu negar para vocês dois, né? A gente sabe disso muito bem. Mas o que eu vejo? O governo tem uma base na Assembleia. Essa base tem direito de indicar um candidato. Já vem procedendo assim, a base, depois de um diálogo que vem desde o final do ano passado para esse início de ano, tem trazendo o nome do deputado Fábio Novo. Então o governador se sente à vontade para apoiar o nome do deputado Fábio Novo. Quer dizer que esse apoio é explícito, né? Sim. Não é só uma recomendação, não. É um apoio, mas frente assim, para uma vitória ou para um revés. Né? Pois é, mas a nossa compreensão, e o Wellington é sempre muito republicano nesse aspecto, quer dizer, ele não força a barra. O Wellington não coloca a faca no pescoço de ninguém. Não. Nunca colocou. Essa é da tradição dele. Em boa parte é o que faz um líder respeitado por diversas forças políticas. A nossa compreensão é que a Assembleia tem autonomia, é um poder independente. Agora, o governo tem uma base. A base tem direito de ter um candidato. E tendo um candidato, o governador apoia o seu candidato. Seria incompreensível o governador, a sua base ter o candidato e o governador apoiar a outra candidatura. Inclusive, então, é melhor que seja isso às claras do que fazer... É verdade. Né? Então, o candidato do governador Wellington Dias é o deputado Fábio Novo. Mas que está buscando o entendimento. Eu gostaria de perguntar ao secretário, porque vai ser o secretário principal da casa, vai ser o homem que vai conduzir o entendimento político, vai conduzir as questões dos atos do governo. Eu pergunto, antigamente, quando o governador fazia uma reunião de secretários, era com secretários e órgãos que tinham a mesma tratamento. Polícia Militar, Procuradoria-Geral do Estado, que tinham essa equivalência. Hoje, quando se vê uma reunião no governo, se vê dirigente de todos os segmentos e termina se verificando uma misturada muito grande. Os governantes anteriormente faziam 2 reuniões, com o segundo escalão chamado, segundo escalão e o primeiro escalão. O senhor acha que isso vai continuar como está ou vai ser modificado no organograma do Estado? Haverá uma mudança. Veja, agora mesmo nesse sábado, voltando de Brasília na sexta tarde, o governador no sábado já fez uma primeira reunião no Karnak. Mas não foi do conjunto do governo, foi daquelas secretarias envolvidas no decreto de urgência administrativa. Não é? Educação, saúde, a GESPISA, etc. Segurança, o pessoal da área da segurança. Na quinta-feira que vem, nós teremos uma reunião geral do governo, essa sim, geral, todo mundo, secretários, seus principais dirigentes, os órgãos da administração direta, da administração indireta, onde o governador vai dar uma palavra geral para todos nesse início de administração. Com o tempo, teremos reuniões por áreas. Quer dizer, até porque uma reunião grande demais, fica até difícil de estabelecer o diálogo. Então, algumas reuniões de vez em quando serão gerais, quando o governador sentir necessidade de dar uma orientação mais aberta. Em outros momentos, por áreas de governo, conforme a pauta que ele estiver interessado em tratar em cada situação. Nos bastidores da política, há novos aliados do governador Wellington Dias e até aliados de campanha que dizem que tem um compromisso pela governabilidade, mas não um compromisso para a eleição da Assembleia Legislativa. Isso eu já ouvi de uns 4 ou 5 parlamentares. Levando em conta que a base do governo hoje, se não me falha a memória, tem cerca de 18 parlamentares, é meio complicado administrar isso, né? É um momento importante, a gente está, digamos assim, procedendo com muita cautela, com muita cautela. O deputado Fábio Novo está em campo, dialogando com seus pares, não é? E nós também procedendo para não fazer qualquer tipo de atropelo, não gerar qualquer tipo de embaraço, mas passando a mensagem política clara. A Assembleia tem uma base política onde o governo está presente e o governo tem, digamos assim, interesse no processo. E aqueles que se queixam ou reclamam ou discutem que o governo já tem o executivo e no momento em que tiver o legislativo, aí o partido, aliás, o governo não, o PT seria absolutamente dono da ação administrativa, política do Estado. O governador não tem uma preocupação de que isso possa fazer uma
uma cisão lá na Assembleia, porque eu, por exemplo, fui muito tempo de oposição, mas nas matérias de interesse do governo, todos votavam a favor, ou do interesse público, todos votavam em favor, independente de ser governo, independente de ser oposição. Não há uma preocupação, verdade, como secretário de Estado do governo, nesse sentido? Na verdade, Léo, eu penso que o mais importante a observar é o comportamento das pessoas. O Wellington Dias, governador, sempre é muito republicano no tratamento com as diversas forças políticas que compõem o governo. Às vezes até gera insatisfações dentro do PT, às vezes, tem gente que fica ciúme, né? com ciúme, mas ele não abre mão disso, não abre mão de ser republicano, de tratar com o devido respeito às forças aliadas. De outro lado, o Fábio Novo, um parlamentar jovem, mas um parlamentar que conquistou um de muito espaço, diálogo, bem articulado, bem articulado, aberto ao diálogo com muitas forças políticas. Então, não haverá qualquer tipo de postura, assim, como se fosse pegar a Assembleia como uma ponta do eixo e o Karnak como outra ponta do eixo para fazer um trator. Não, essa não é esse o interesse do governador. Essa não é a nossa perspectiva. O Wellington Dias não faz trator, não bota fato no pessoas de ninguém, nem quando ele é candidato à reeleição, eu lembro. Mas não é bom o governador, com o respaldo que tem, explicitamente apoiando o seu candidato, ser derrotado logo na primeira embate na Assembleia. Não é bom, né? Politicamente você sabe que não é fácil. Por isso, não é botar a corda, faca no pescoço, mas sair com a derrota inicialmente não é bom, né? Não, mas esse diálogo que fazemos, as forças todas que estão compondo o governo, até onde eu vejo, claro que eu não sou tão experiente assim, mas até onde eu vejo, elas entendem a importância do governo ter uma base tranquila de sustentação na Assembleia. E se essa base tem um candidato, de fato é importante que ela tenha um bom resultado. A base da eleição e a nova base que está recém-conquistada, me parece que falta 1 ou 2 parlamentares de partidos, porque ele foi buscar, me parece que nomes e não siglas. Está tudo sob controle, secretário? Tá bem. Até agora não senti, digamos assim, pontos significativos de tensão. E o PSD havendo esses pontos de tensão. O PSD assumiu a ADAP hoje. Pois é. E havendo esses pontos de tensão. A ADAP, a agência de. Está satisfeito com essa. Se está satisfeito, eu não sei. Eu sei que assumiu hoje. E temos outros. Então, e havendo qualquer tipo de tensão, as pessoas sabem que encontrarão no deputado Merlano Solano, na Secretaria de Governo, um ponto de apoio, de diálogo, e mais ainda no Wellington Dias. Esse não tem dia nem hora, né? Para receber, para conversar, para dialogar e para procurar uma solução para os problemas. O senhor foi presidente da GESPISA, conhece muito bem a realidade daquela empresa. Sim. E hoje ela está sendo interinamente, né, porque terminou o governo anterior pelo um ex-presidente lá indicado pelo governador passado. E já há uma indicação dos nomes para que possa se submeter à Assembleia da empresa, porque andou se comentando muito nos últimos 2 dias que muita gente tem visitado lá a empresa dizendo que vai ser diretor tal, vai ser diretor isso, vai ser diretor... Existe aí digamos assim, as ansiedades de início de governo, né? Mas veja, o governador indicou para ser o presidente efetivo, a partir da sua liberação pela Caixa Econômica Federal, o ex-superintendente da Caixa no Piauí, Everton Buenos Aires, que está sendo superintendente, acho que é na Paraíba, Alagoas ou Sergipe. Então é preciso cumprir uma tramitação relativa à liberação dele. E enquanto isso, Raimundo Trigo, já assinamos hoje, aliás, assinamos não, nesse caso foi só o governador, que assinou hoje o ofício, já mandando para o Conselho de Administração da GESPISA, indicando o nome do Raimundo Trigo como presidente interino. Para apreciação do Conselho. Então, as outras diretorias serão indicadas lá interinamente também. Também, até... É um técnico da Secretaria da Fazenda, um auditor fiscal, conhece também a GESPISA, que ele esteve comigo no período em que eu fui presidente como diretor administrativo e financeiro. Então, uma pessoa que tem condições de responder por uma das áreas colocadas pelo governador na urgência administrativa, não é isso? Porque, de fato, há graves comprometimentos no sistema dos serviços prestados pela GESPISA. Só mais um, Silas. O senhor pretende ser um secretário apenas burocrata para encaminhar os processos, as correspondências, os atos, aquelas questões, ou o senhor vai ser efetivamente um secretário que vai estar na Assembleia, que vai conversar com os parlamentares,
Teve um tempo que o secretário de governo tinha até um dia na semana que ia lá discutir com os próprios deputados as demandas, as questões. O senhor tem... Bom, eu quero ajudar o governador, e uma das coisas que o secretário de governo precisa fazer é um amplo diálogo com as forças políticas. Ou lá no Karnak ou na Assembleia, será um prazer voltar. Aliás, eu me arrependi de eu não ter passado mais tempo na Assembleia, viu, Léo? Passei um ano de eleição, podia ter ficado um pouco mais. Mas também quero ser um secretário de governo, Léo, que ajude o governador a pensar outras questões no Estado. Por exemplo, as parcerias público-privadas ficarão sob a égide da Secretaria de Governo. A concepção, a unidade gestora dos editais ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Governo, porque é essencial que o Piauí cresça mais rápido do que o Brasil, para a gente ter mais renda, mais emprego, mais trabalho dentro do Piauí. A gente não pode continuar com essa equação, em que a gente tem 1,7% da população e só 0,6% da riqueza do país dentro do Piauí. A gente precisa equilibrar, 1,7% da população e 1,7% do PIB. Para isso temos que crescer. E uma das maneiras é trazer mais para dentro do Piauí as expertises da iniciativa privada. E a parceria público-privada é um dos caminhos que possibilita antecipar investimentos com recursos da iniciativa privada. Agora, alguns órgãos já anunciados pelo governador, inclusive que não teve indicação, me parece que serão extintos, né? Com um tempo encaminhado à Assembleia Legislativa, me parece aqui que a SEAP e outros órgãos há a intenção do nosso novo governador de extinguir. Mas há órgãos que, inclusive, há a intenção do governador de recuperá-las. Eu tomei conhecimento que a Loteria do Estado, por exemplo, que foi, me parece que, extinta pelo governo Wilson Martins. Depois houve uma autorização. Há uma intenção do governador de retomá-la para promover uma loteria, inclusive para incentivar o esporte e buscar talentos nas mais diversas regiões do Piauí, financiado por esta loteria. Isso tudo vai ser trabalhado para depois ser encaminhado assim. Isso tudo será trabalhado esse restante de mês de janeiro até o comecinho de fevereiro. O governador deve chamar a unidade, o núcleo central de governo, nos próximos dias com a equipe jurídica, para começar a conceber algumas mudanças que serão levadas para a Assembleia em fevereiro. De fato, teremos importantes mudanças no âmbito da SEAP, mas eu ainda não gostaria de adiantar tudo que o governador está pensando. Mas uma preocupação grande hoje dos principais produtores do Piauí, onde está a maior riqueza do Piauí, que é a produção de grãos. A grande preocupação é com o Instituto de Terras do Piauí, pelos vícios lá existentes, pelos problemas que lá existem. Alguns já foram efetivamente melhorados. O que o governo já tem algum pensamento sobre o que fazer, se mantém o órgão fazendo uma reestruturação ou se muda aquele perfil? O governador quer fazer uma ação forte nessa área da segurança fundiária, que passa por uma capacidade de extirpar da realidade do Piauí a figura da grilagem. Dentro desse processo, o estudo de terra é um elemento importante, aliado a parcerias com o Poder Judiciário, e isso tudo será encaminhado, inclusive, sendo necessário, inclusive com reestruturação do INTEP. Muito bem. Muito obrigado, então, secretário, pela sua presença. Que boa sorte aí nesta Obrigado nova a você. tarefa. Obrigado. Olha, durante a visita ao